E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, convidamos um jogador de basquete, Yuri Elias Neptune, ele que foi convocado para a Seleção Brasileira 3 contra 3. Nós vamos conhecer um pouco sobre o Yuri e a carreira dele. Seja bem-vindo. Tudo bem? Viu? Obrigado, César. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, com você, conversando, entendendo um pouquinho mais de uma cidade que eu tenho muito carinho, que é Piracicaba, né? Você é piracicabano? Sou piracicabano. Morei em Campinas minha vida inteira, né? Junto com a minha mãe. Isso, mas nasci em Piracicaba, todos os finais de semana eu tô por aqui. 98% da minha família é de Piracicaba, então é uma cidade que eu tenho muito carinho e é um prazer estar aqui. Filho de Nordal, que foi entrevistado recentemente aqui. Isso, filho do Nordal que teve aí para falar um pouquinho, né, da música, de Piracicaba, dos projetos. É isso aí. E sua carreira, então, começou em Campinas, como jogador de basquete? Começou em Fala Campinas, um pouquinho dessa... sim. A minha mãe é de Piracicaba. Ela fez Exalc, fez engenharia agrônoma e mudou para Campinas para trabalhar. E eu fui junto, né? Eu era criança, era bebê, fui junto. E lá a gente se manteve. Lá é a nossa base desde então. Ela mora lá até hoje. Eu tive o privilégio de ficar em casa e conseguir jogar basquete de alto nível em casa até os 18. Então fiz toda a minha base em Campinas. Comecei na iniciação ali com 12. Começou no clube? Então, vamos lá. Eu comecei no Clube Cultura. Porque um clube normal, não era um clube de basquete. Não era um clube, clube social. Era um clube social que tinha uma iniciação esportiva. Sim. Não competia no nada, mas tinha iniciação esportiva do basquete. E por que eu fui? Porque meu professor de educação física da minha escola, o Marlos, ele era professor de basquete no Cultura. Aí ele via que eu gostava de esporte, que eu levava jeito, que eu era coordenado e que eu já era um dos mais altos da minha sala. Tem altura pra isso. E aí me chamou pra falar, viu, vem cá, eu dou aula lá de segunda, quarta e sexta, vai lá, vamos ver se você gosta. Bom, fui, adorei, fiquei 6 meses e aí já quis começar a competir, já me desenvolvi e quis começar a competir. Então daí com 13 anos fui pro Sociedade Hípica de Campinas, a Hípica, que é um clube já mais conhecido, um clube maior, um clube que disputa campeonatos regionais, metropolitanos, estaduais. E tem uma tradição já dentro do esporte. Já tem uma história no esporte maior, e é um clube maior, enfim. Aí joguei lá na Hípica do Sub-13, Sub-14 e Sub-15. Hoje está com quantos anos? Eu tô com 22. 22. Tô com 22. E profissionalmente começou com que idade? 18. Me profissionalizei com 18. Mas continue sua trajetória. Vamos lá. Aí fiquei na Hípica esses 3 anos, né? Sub-13, Sub-14, Sub-15. Na época, em Campinas, tinha um time que eles faziam uma seleção da cidade. Aí era o Campinas Basquete Clube. Eles pegavam os melhores da Hípica, os melhores do Regatas, os melhores do Tênis Clube, que eram os 3 principais clubes de Campinas, e faziam uma seleção da cidade, e eu fui para essa seleção. Aí eu joguei lá no Sub-16, meu Sub-17 foi interrompido pela pandemia. Aí parou tudo. Quando parou tudo, aquela fase lá das bandeiras vermelhas, amarelas. Sim. Então, meu Sub-17 foi um pouco comprometido por conta disso. E quando a gente estava voltando ali no Sub-18, o campeonato voltou, a gente jogou uma parte e eu recebi uma oferta irrecusável do Minas Tênis Clube, que é o clube que eu tô hoje em dia. Que ano foi do Minas? Eu fui para lá em 2021. Deixa eu ver, 21, 22, 23, 24, 25... É isso aí. Tô indo pra minha 5ª temporada lá. Então eu fui em 2021, fui pra lá. Maravilha. Eu era Sub-18 na época. Tive que deixar o pessoal lá de Campinas. Fica em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Capital. Isso, Aí eu deixei o pessoal lá do Campinas Basquete Clube meio que na mão, assim, porque, imagina, a gente era um time de base de Campinas, interior de São Paulo. A gente não tinha profissional no nosso meio ali em Campinas. Infelizmente não tem nenhum time profissional, né, de basquete. E aí eu recebi essa oferta do Minas Tênis Clube para eu já elencar o adulto, estar presente em toda a rotina, né, tipo, tá com o meu pezinho ali, realmente já me profissionalizar, assinar a minha carteira. Então eu fui super, assim, todo mundo do meu time ficou triste que eu tava indo embora, né, que eu era uma das principais peças do time e era amigo de todos, então... Sim. Quando surgiu essa oportunidade, todo mundo ficou muito feliz por mim, mas e ao mesmo tempo um pouquinho triste, porque ia perder uma peça importante do time, ia perder um amigo, né? Mas no fim não tinha como, eu tive que ir, eu fui e lá eu tô há 4 anos, cara. E como é que tá o Minas hoje na classificação? O Minas Tênis Clube é um clube super tradicional, a gente sempre monta elencos competitivos, a gente sempre disputa títulos. Nesses meus últimos 4 anos a gente ganhou 3, 4 títulos, disputamos outras 2 finais, então
dentro do cenário nacional, o Minas Tênis Clube é um dos principais times ali do basquete brasileiro, né? Aí vem acompanhado ali de Franca, Flamengo, Pinheiros. Tá nesse nível. Tá nesse nível. É um clube excelente, assim, uma estrutura, uma das melhores do Brasil, um clube olímpico. Eu gosto tanto de ir lá e eu sempre tento a minha renovação lá, porque é realmente um lugar que eu gosto muito de estar, um lugar que eu me sinto em casa, um lugar que eu já estou adaptado, estou há mais de 4 anos, né? Estou encaminhando a minha quinta temporada lá, né? Minha próxima renovação. E é um lugar excelente, não sei se você conhece, mas o Minas Tênis Clube lá de Belo Horizonte é uma estrutura de elite, assim, coisas que a gente vê em filme, assim. Não conheço e estou me lembrando aqui que Piracicaba teve uma tradição do basquete. Eu não sei se você conhece a história. Conheço. Conhece? Uhum. Aí pega ali no ginásio Valdemar Blatskauskas, sim. Que inclusive é um cara que jogava basquete, que acabou falecendo num acidente na época, né? Sim. E que leva o nome do ginásio, né? Mas teve uma tradição nos anos 60, o 15 foi muito forte no basquete, conquistas fenomenais que foram, né? Foi. Depois, a época da Unimep com Branca, Paula. O basquete feminino, foi. Também o basquete feminino se destacou e muito, né? Sim. Então, Piracicaba tem uma tradição que, infelizmente, acabou se perdendo, né? Imagina você hoje com 15 forte aqui jogando basquete. Né? Imagina, é uma coisa que eu falo, né? Todas as cidades deveriam incentivar mais e dar mais esse tanto incentivo moral quanto financeiro mesmo para esses projetos poderem ir para frente e caminhar para um cenário profissional, porque movimenta muito a cidade, né? Atrai turistas, enfim. É uma pena que não tenha dado continuidade, né, a esse projeto que um dia existiu aqui em Piracicaba, mas existem categorias de base aqui, como no Clube de Campo de Piracicaba, no Cristóvão, o próprio 15 uma época teve, eu inclusive joguei contra. Então, assim, é legal de ver que ainda existe, ainda tem uma continuidade, mas infelizmente... Não foi o que foi já, né? Infelizmente, como a maioria dos projetos aqui no Brasil, tem um teto, assim, os projetos acabam ficando meio limitados, muito por questão de orçamento, patrocinador, enfim. Infelizmente. É complicado. E você está estudando ainda? Claro. Tá fazendo eu faço faculdade, assim, apesar de já ter me profissionalizado, ter escolhido realmente, né, ser um atleta profissional, nunca deixei de lado os estudos, eu faço faculdade Unicesumar, desde a minha época do Campinas, assim que eu me formei. Ciências do Mar? Chama Unicesumar a faculdade. Eu faço curso de Educação Física, bacharelado. Curso de Educação Física. Isso, a faculdade chama Unicesumar. E ela tem um polo presencial enorme lá em Maringá, lá no sul, e ela tem polos no Brasil inteiro, porque ela é uma faculdade híbrida. Então eu faço meus trabalhos e minhas lições e minhas aulas, assisto às aulas tudo online, eu só preciso ir para o polo para fazer as provas das matérias. Eu já estou quase me formando, acho que eu tenho mais 2 matérias assim, devo terminar agora em agosto, mas nunca deixei de estudar. O jogador de basquete vai até que idade, jogando profissionalmente, competitivo? Cara, nós sabemos aí do Oscar que é uma coisa que foi além, né? Mas normalmente... Então, com o avanço da tecnologia, da medicina e tudo mais, a gente vê atletas numa boa chegando até 40, 45, assim, no máximo. Tem bons atletas. Tem uma longa carreira ainda pela frente. Apesar de ser uma carreira profissional curta, né? A gente põe aí dos 20 aos 40, né? 20 aninhos. Diferente de uma carreira convencional, que o cara trabalha ali dos 20 aos 60, né? Sim. Então, apesar de ser uma carreira curta, ainda assim, muito, muito chão pela frente. A gente vê muitos caras, hoje em dia mesmo no NBB, né? Que é o principal campeonato nacional, atletas de 40, 42 anos ali, a gente tem uma referência de longevidade. Tivemos a Copa do Mundo agora, Messi todos na casa dos 40. O de Portugal lá, o Cristiano Ronaldo também na faixa de 40. Né? Eu costumo falar isso, que com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, do esporte, o avanço da medicina, tem facilitado essa longevidade. O cara com 40 anos já estava velho. Já estava. Estava acabado. Tem 35, já estava na hora de dar uma segurada, porque o corpo não acompanhava. Mas hoje em dia tem tantas alternativas, né, de você se alimentar melhor, trabalhar bem seu corpo, tantas informações, né, que existem hoje em dia aí, com o avanço da tecnologia, que favorecem e abrem mais
essa margem de E longevidade. continua competitivo, isso que é importante. Eu acho que as principais duas referências de longevidade, assim, internacionalmente falando, no basquete é o LeBron James, que tá na NBA lá, tava no Lakers, agora tá explorando o mercado, mas já tem mais de 40 e joga como se fosse um menino de 25. Maravilha. E aqui no cenário nacional, o Alex Brabo. Ele é o logo, inclusive, do NBB. É um cara que é referência para a maioria dos jovens, assim, porque é um cara que o que ele faz com a idade dele é impressionante e assim, é aquela virtude, aquela energia de um jovem. Maravilha. E ele consegue manter isso mesmo com 40 a mais. Isso é muito bom. Agora fala um pouco da convocação para a seleção brasileira, aí 3 versus 3 aí, que não é aquela seleção, então, tradicional de 5 aqui, 5 lá. Não é a seleção... O que é? Um compacto? Um time compacto? Como é que funciona? O 3x3 é uma modalidade que surgiu, podemos dizer, recentemente, assim. É uma modalidade olímpica, né? Apesar de 10 anos pra cá? Foi por aí. Começou a se popularizar mais, né? E aí, recentemente virou uma modalidade olímpica, então é um esporte que realmente tem crescido muito, né? Tem ficado muito popular, porque a partir do momento que vira um esporte olímpico, os incentivos começam a melhorar, né? Porque todos os lugares querem ter alguma coisa próxima das Olimpíadas ou próxima de alguma Copa do Mundo que seja. Seria quando e onde? A próxima Olimpíada vai ser em 2028 nos Estados Unidos e a próxima 2032 na Austrália. Provavelmente você vai estar lá, então. 2032. Está trabalhando para isso. 2032, essa é a minha meta. Tá. Para 2028 eu ainda vejo um ciclo meio fechado ali dos jogadores que estão hoje em dia. É um time muito bom. Mesmo 3x3? Até os 3 contra 3. Assim, 3 contra 3, eu vou explicar um pouquinho mais. Não é um objetivo de carreira meu ser jogador de 3 contra 3. Eu sou jogador de 5 contra 5 e é aí que eu quero... E qual continuar a minha diferença carreira. é mais ágil? Como é que é? É bem diferente a dinâmica. O basquete é o mesmo, né? É basquete, Sim, basquete. Mas as regras são totalmente diferentes, a quadra é diferente, a gente joga só em meia quadra, o tempo ao invés de 24 segundos de ataque são apenas 12. A partida acaba quando o time alcança 21 pontos. Então, assim, o 3x3 tem umas regras específicas que até é um pouco novo para mim, eu tenho estudado mais recentemente por conta dessa convocação. Porque na sua cabeça está o 5x5. Eu sou jogador de 5 contra 5. Fui convocado para essa seleção de 3 contra 3 porque eles precisavam de um jogador alto, versátil, com bom arremesso e com boas leituras. E acabaram me encontrando, porque eu realmente agrego tudo isso para o time que eu tô, né? Então a gente montou um time super competitivo. Nosso objetivo nessa etapa que vai ser no Paraguai aí, do basquete 3 contra 3 é classificar para o Mundial, que vai ser na China em setembro, se eu não me engano. Então, apesar de ser jogador de 5 contra 5, eu entendo as regras e jogo bem 3 contra 3 também, a nível de seleção brasileira. E eu e todos os outros jogadores que foram convocados ali, a gente está indo para esse campeonato com o objetivo de realmente classificar. E você vê perspectivas aí se destacando no 3 contra 3 para ir para a seleção também do 5 contra 5? Foi uma coisa que passou pela minha cabeça quando surgiu essa oportunidade. Eu falei assim, puta, cara, será 3 Dá uma vitrine, né? 3 contra 3, será que eu vou? Não é muito minha praia, mas assim, primeiro, a seleção brasileira. Então, eu entro um pouquinho no radar da seleção só pelo fato de eu estar representando o Brasil em uma competição. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho em mim, sabe? Eu realmente, todas as oportunidades que eu tiver de representar o Brasil em qualquer campeonato, eu vou querer, eu vou ir. Então, essa oportunidade surgiu, claro que eu abracei ela e sim, ela me deixa mais perto da seleção brasileira principal de 5 contra 5, porque eu vou estar no radar, eu vou estar na seleção, minha documentação já vai estar lá. E a questão ali... Tudo facilita. Né? Eu já tive uma experiência. Exato. Portas, eu tô no radar, eu tô ali, eu já sou da seleção brasileira. Eu já tive uma experiência também, em junho do ano passado, pela seleção brasileira principal daí de 5 contra 5. O time era sub-25, a gente foi jogar um campeonato na Alemanha. A gente foi campeão, inclusive, uma campanha invicta de 6 jogos, 6 vitórias. Foi muito comentada, super repercutiu, porque a gente ganhou dos Estados Unidos na final, ganhamos da Alemanha na semifinal, que eram os donos da casa, né? E assim, foi super legal. E aquilo sim era uma seleção brasileira, 5 contra 5, que aí eu percebi como é bom, como é legal estar nesse ciclo de seleção brasileira, né? Quanto mais participações, quanto mais aparições você tiver representando o Brasil, melhor. Ainda mais para alguém que tem um objetivo como o meu, que é realmente, como eu falei anteriormente aí, de nessa Olimpíada de 2032 eu representar o Brasil. Então, quanto mais aparições eu tiver na seleção até lá, eu sou ala. A gente chama ou de 3 ou de ala. Para fazer uma comparação com o futebol seria lateral. Tá. E já é um cestinha considerado? Cara,
Mesmo sendo ala, né? Não, então, nas categorias de base eu sempre me destaquei, sempre fui cestinha, sempre fui mais eficiente. A partir do momento que eu virei profissional, o sarrafo sobe, né? Então, muitos jogadores têm suas próprias funções e tudo mais. Eu, como cheguei como um jovem em um time já grande e consolidado, eu não cheguei com tanto espaço. Eu tive que ir conquistando meu espaço, fazer um trabalho que a gente chama de trabalho sujo, né? Que é... Como eu posso explicar? Eu não era muito cestinha dos jogos. Às vezes eu era, mas não era com tanta frequência. Mas eu fazia um trabalho que os cestinhas não faziam. Entendi. Que era marcar o principal jogador do outro time, sim, pegar os rebotes, gerar segundas chances através de rebotes ofensivos ou roubos de bola. Então a gente chama isso. Cada um tem sua função. Um time que... o cestinha aparece mais. O cestinha tem mais destaque. Oscar da vida. O cestinha tem mais destaque. Ele aparece, ele é a cara do time, geralmente. Mas ele sozinho não ganha jogo, né? É isso que a gente costuma dizer. É verdade. E os cestinhas valorizam muito os não cestinhas, porque ele só pode ser cestinha porque quem não é cestinha faz o trabalho que ele não faz. Imagina o Pelé jogando sozinho. Então, não tem. Tem que ter uma equipe. Para esporte coletivo é muito importante que todos que estejam ali em quadra, são 5, né, que ficam na quadra, é muito importante que os 5 que estejam em quadra saibam muito bem sua função e executem-a muito bem. Mas estava falando de idade, de longevidade, né? Tinha até uma comparação, diz que entrevistaram o Rivelino, que era jogador de futebol da seleção dos anos 70. Uhum. Aí perguntaram, Rivelino, será que a seleção do Tri dos anos 70 ganharia da seleção atual? Eu acho que eu vi isso. Ele falou, eu acho que a gente ia ganhar de 1-0. Mas só 1-0? Eu falei, aquele ia jogar desfalcado, né? Pelé morreu, nós estamos com 80 anos. Todo mundo com 80, eu vi então, isso 1-0. Nossa, isso foi legal. Eu lembro dessa história, eu lembro dessa entrevista, boa, né? Foi legal. Mas tá bom, Yuri. Imagina. Conversei aqui com convocado para a seleção brasileira. Prazer em conhecê-lo, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado você pela visibilidade, aí eu poder estar vindo aqui no programa. Valeu. Né? Conhecer um pouco mais de Piracicaba me conheceu um pouco mais também, que é uma cidade que eu tenho... É um piracicabano que poucos conhecem. Né? Eu tenho muito carinho, me identifico muito com a cidade por conta da maioria da minha família ser daqui, eu sempre estar aqui, né? Então, foi um prazer. E duas famílias conhecidíssimas aqui, Elias e o Neptune. Tá isso aí. Forte abraço. Prazer, valeu. Pessoal, nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.